Boa noite a todos, é um prazer ter todos aqui em mais uma atividade do Instituto Casagrande, nesse território livre da democracia. E já para começar, nós do Instituto Casagrande queremos pedir desculpas a vocês de não estarmos ainda com o teatro aberto, já que nós sabíamos que o público ia ser muito grande, pela importância da atividade, mas a nossa agenda vai estar ajustadinha a partir do segundo semestre. Por questão de agenda, não é, do uso do palco, desmontagem, a agenda esse ano do teatro fechou um pouco mais tarde e é por causa disso. Então, por isso que nós estamos fazendo aqui, tá bem? Então, pedimos desculpa, mas se acomodem da melhor forma possível. No que a gente puder ajudar, vocês, por favor, solicitem. Nós estamos aqui às ordens. Muito obrigada. Viu? Boa noite, meus amigos. Chegou o nosso querido senador Saturnino Braga. Nós daqui a pouco vamos... Aliás, eu quero aproveitar para dizer que amanhã, na livraria Argumento, bem aqui pertinho... tá. Então, antes de começar, eu vou deixar circulando por vocês no e-mail essa lista. Não é uma lista de presença. É para as pessoas que ainda não estão participando da nossa mala direta, podem, por favor, escrever seu nome, escrever o e-mail, se quiser também o telefone. Vou pedir uma caligrafia bem legível para a gente poder copiar direito, para poder se inserir nas listas, e aí a partir do momento que realizamos os eventos do Instituto Casagrande ou do jornal Algo a Dizer, vocês podem receber, vão estar inscritos, receber um e-mail. Meus amigos, esse é um evento do Instituto Casagrande, divulgado pelo Jornal de Cultura e Política Algo a Dizer, que está na internet, www.algoadizer.com.br. Depois, nós estamos filmando essa atividade, tem uns companheiros que estão colocando no Facebook, diretamente, agora em direto, e depois vai ser colocado no YouTube o link, vamos divulgar pelo jornal e pelas redes sociais esse evento. Quem por acaso não pôde estar aqui, vocês podem divulgar, vai poder ver, acompanhar posteriormente a filmagem. Vou passar a palavra aqui ao nosso coordenador do Instituto Casagrande, que vai fazer a mediação do encontro, né? Marcelo? Muito boa noite. Eu gostaria de, mais uma vez, pedir desculpas a vocês por causa dessa situação que a gente está vivendo aqui, que só em setembro a gente vai conseguir revertê-la. Mas eu acho que a gente devia fazer a atividade. A ideia ou fazia ou não fazia, a ideia foi melhor fazer. Né? Estão presentes algumas personalidades aqui, nosso senador Saturnino, Ciro Gomes, de maneira que eu acho que a gente vai ter um belo lançamento desse... Jandira, cadê Jandira? É verdade, desculpe. E outros que a gente vai continuar divulgando ao longo do evento. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês, porque amanhã, na livraria Argumento, será lançado o livro Itinerâncias, que é uma fantástica, quase que uma perspectiva de memorialismo político, uma prestação de contas do nosso querido senador Saturnino, da sua longa e profícua vida pública. Só que mais do que esses livros de memórias costumam ser, ele traz uma qualidade literária. Desculpe, senador, só vai ficar sem graça de eu falar isso. Mas como eu sou crítico literário de formação, eu posso dizer o seguinte: vale muito a pena, viu? Eu queria muito contar com a presença de vocês amanhã na livraria Argumento. Eu estou embevecido com a leitura do livro e recomendo com entusiasmo para vocês, por favor. Obrigado. Vamos lá. Quem é que está na nossa mesa? O nosso principal ainda não chegou. A gente está começando. Não estamos muito cariocas, não. Está faltando o atraso carioca.
O Cadu deu um informe sobre a questão dos livros aqui do Casagrande, entendeu? Está muito alto, então a gente fala mais baixo. Tá bom, muito obrigado por me avisar, viu? Porque a gente não costuma ter tanta gente aqui. Então a gente está desacostumado com isso. Né? Hoje é um recorde de público fantástico. Né? Meus queridos, é só para dizer que esses livros que vocês viram, alguns já receberam, quem quiser pode pegar ali fora ou aqui, eles são a transcrição dos debates que nós realizamos aqui em 2014. Foi o segundo ciclo de debates do Instituto Casagrande e do Jornal Algo a Dizer, que teve o patrocínio da Petrobras e o apoio da Escola Nacional Florestan Fernandes. Participaram desse debate o próprio Franklin, que é um dos nossos convidados, o Adil Damu, Ricardo Gebrinho, Lidberg Farias, Sérgio Magalhães, o Molon, a Ivana Bentes, Igor Felipe, Tadeu Lemos, o pessoal lá da Juventude, Luiz Werneck Viana, Sérgio Amadeu, o Marcelinho aqui, o Júlio Stedley, o Teotônio dos Santos, o Bresser Pereira, a Vera Cepeda, o senador Saturnino com o João Rufino dos Santos, e concluiu com o Raimon e o Gaudêncio Frigoto. Então vocês, por favor, boa leitura. Quem não recebeu o seu exemplar, por favor, pode pegar ou aqui gratuitamente, sim, por favor, ou aqui na pequena livraria ou ali fora com os nossos companheiros. Bom, como hoje está até difícil de visualizar, o nosso principal o elaborador, né, da minuta do manifesto, o professor Bresser já chegou? Ainda não, né? Tá bom, ainda não. Então a gente vai esperar mais um pouquinho a presença aí do... Paulista com 4 carioca. Senador, quer começar a apresentação do evento? Tá bom, então vamos lá, vamos começar. Os palestrantes dessa noite dispensam inteiramente qualquer apresentação, são conhecidos de vocês todos, são homens e mulheres de liderança na política brasileira, que assumiram uma posição clara, né, contra, enfim, todo essas estrepolias golpistas feitas ultimamente. E acho que todos vocês estão interessados em escutar, né, a palavra de cada um deles. Eu sempre estou aqui, eu quero só saudar, agradecer a presença de todos, dizer que acredito firmemente que nós já vencemos outros momentos difíceis, não tão difíceis quanto esse, pelo menos na minha vivência política, mas eu creio porque acredito no Brasil, acredito na consciência política deste povo, que pode ser adormecida temporariamente por campanhas muito bem elaboradas, muito bem pensadas, muito bem planejadas, mas que no fundo desperta, acorda e recompõe o quadro político e a diretriz política do nosso país, que será irrevogável, de forma que quero transmitir essa minha convicção. Vamos convidar, pelo menos, a Jandira e o Ciro Gomes, que já estão aqui, que são duas pessoas que dispensam a apresentação exatamente pela tradição que tem, pela tradição política. Marcelo, assuma. Bom, sem maiores formalidades, né? Vamos ouvi-los aí, senão precisa saber quem começa. Ciro primeiro? Senador, por favor. Me respeito, eu não sou senador. Brincadeirinha. Pelo menos dessa maioria. Bom, eu assinei esse manifesto Brasil Nação, tenho especulado com o professor Bresser Pereira, com um conjunto de acadêmicos e intelectuais,
Porque pensamos nós, primicialmente, que o problema brasileiro não é mais encarável com puxadinhos, com curativos, com band-aid, e, enfim, adiando eternamente o enfrentamento, a confrontação de uma realidade que chegou o professor Bressa Pereira. Aqui, ó, os dois. Estava só começando aqui para esquentar o microfone do senhor. Então, pensamos nós que o Brasil precisa encarar, de fato, uma reflexão, um debate sobre a questão estrutural do país. E isso, o foco é muito na questão econômica, que é o que falta um pouco o ambiente para reflexão, na medida em que são assuntos meio desagradáveis, são assuntos meio professor Roberto Amaral. Nós que sem criar uma corrente de opinião que domine pelo menos as premissas e valores centrais dessa estratégia, será difícil a política espelhá-los no debate que vai se aproximar, ou que já deveria estar acontecendo agora. Da minha parte, a minha provocação tenta resumir as coisas de um ponto de vista de quem recusa a ideia simplificadora de que o Brasil se reparte entre mortadelas e coxinhas. Eu não aceito essa redução e isso está infernizando a vida brasileira. É claro que há razões para isso, eu tenho o meu lado, eu sei qual dos lados que eu simpatizo, mas se a gente quiser refletir sobre o Brasil, é preciso entender um pouco mais complexamente. E aí eu situo a coisa no ano 1980, porque não existiu o protagonismo do Fernando Henrique, das suas paixões, e não existiu o protagonismo do Lula e das suas paixões e ódios recíprocos. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. E a China, naquela data, com 800 milhões de habitantes, já representava 1% do comércio mundial. O Brasil tinha menos 130 milhões de habitantes. Hoje, a China representa 12,5% do comércio mundial e o Brasil representa rigorosamente os mesmos 1% do comércio mundial. Naquela data, o Brasil tinha, como proporção das suas riquezas, o chamado PIB, algo ao redor de 1/3 vindo da manufatura, da indústria. Hoje, nós estamos representando menos de 8% da nossa riqueza saindo da indústria. E isso nos traz de volta ao ano longínquo de 1910. E o grave aqui, para perceberem logo que não é teoria, não é abstração acadêmica, é que o nosso modo de vida está induzido completamente a ser referido a um padrão de consumo que demanda este bom, bonito e barato, que é profundamente sofisticado sob o ponto de vista da inteligência embarcada nesses produtos. Então, todos os nossos celulares, todas as máquinas de fotografia, as fibras da nossa roupa, 80% da química fina dos nossos remédios, toda a eletrônica, toda a informática, 80% do valor de um carro que está parado aí fora, tudo isso vem do estrangeiro. E isso gera um desequilíbrio estrutural nas contas do país com o estrangeiro, que tem produzido essa estagnação grave que o país tem. E ainda algumas agravantes que o professor Bressa explicará bastante melhor, quando a gente sai desse desequilíbrio manipulando uma taxa de proporção da nossa moeda com o dólar, que é hostil a quem produz e trabalha no Brasil e estimulante de um consumismo insustentável. E isso explica um pouco a razão por que a China foi embora, e representa 12,5% do PIB, e o Brasil estagnou ao valor de 1980, representando 1% do comércio mundial. Até chegarmos ao ponto em que hoje nós estamos proibidos de crescer por 3 razões. De crescer substantivamente, porque sempre haverá ajustes estatísticos prontos a serem manipulados pela propaganda enganosa dos governantes do dia, como recentemente aconteceu. Graças a Deus, literalmente, a quadra de estação de chuvas e de clima muito boa e uma recuperação de preços dos produtos tradicionais brasileiros, a agricultura, a agropecuária cresceu algo ao redor de 11% no último trimestre. De maneira que compensou a queda da indústria, a queda dos serviços e apresenta uma manipulação estatística de uma retomada do desenvolvimento. É mentira. O Brasil está proibido de retomar o seu desenvolvimento por 3 razões substantivas. Cada uma delas demanda um conjunto, que há de se especular politicamente, de providências.
E se não tomarmos providências nessas direções, penso eu, para discutir, é improvável que a gente saia desse crescimento médio de 2% ao ano, ridículos, que é o que tem caracterizado a vida brasileira nos últimos 35, 40 anos. É assim a realidade. Nós, de 1980 para hoje, crescemos 2% ao ano em média. Isso é criticamente baixo para um país que ainda põe 2 milhões de rapazes e moças por ano ao mercado de trabalho, todo ano chegam mais 2 milhões de jovens, e criticamente baixo para um país que foi forçado, ou tem sido forçado a automatizar-se, a robotizar-se, a mecanizar seus fatos produtivos. Só uma colheitadeira de cana nas terras aí, aqui do Norte Fluminense tira 76 trabalhadores. O atual prefeito de São Paulo, com uma portaria, está extinguindo uma profissão, que é de trocador. E uma portaria proíbe que os estudantes, os usuários, paguem ônibus com dinheiro. Ou seja, todo mundo vai ter que comprar a passagem do outro jeito e não vai mais precisar de 50% da força de trabalho embarcada no ônibus. Eu nem estou discutindo se isso é justo ou injusto, e para mim parte disso é injusto, mas eu estou discutindo é que o país, se não cresce, não incorpora as pessoas expulsas do trabalho tradicional pela automação e muito menos sinaliza para incorporar os jovens. E se você tem um estoque de 14 milhões e 300 mil pessoas desempregadas, 9 milhões de brasileiros empurrados por biscate, para a informalidade, desorganizando a vida nas cidades, atraindo repressões chocantes, que é o que nós testemunhamos diariamente, e a violência é a necessária contrafação de tudo isso. Não há força policial que dê conta da explosão de violência por uma multidão de jovens excitados por uma ilusão consumista, a isto referindo sua busca improvável de felicidade e sem as rendas disponíveis para acessar este maravilhoso, bom, bonito e barato que a informação globalizada nos oferece pela televisão, pelo rádio, pela internet, etc, etc. Pois bem, primeira razão pela qual o Brasil, na minha opinião, está proibido de crescer. Anos a fio dos juros mais altos da humanidade, o Brasil finalmente colapsou o seu setor empresarial privado. O que foi? Acho que quem está lá fora não está. Estão reivindicando o espaço que está muito pequeno e a possibilidade de um espaço maior. Tem essa possibilidade ou não tem? Os organizadores com a palavra. Não tem. Infelizmente não. Acho que cabe aqui uma porção de pessoas que se toparem a sentar no chão. Eu sustento para debater que 3 causas há estruturais, cada qual mais complexa do que a outra, a explicar por que nós estamos proibidos de crescer há tanto tempo. A primeira, só em ordem de apresentação, é o colapso do passivo das empresas privadas. Por quê? Porque o Brasil segue praticando, ainda hoje, na pior depressão econômica da nossa história, a maior taxa de juros real do mundo. E ninguém precisa ser economista para entender, não é? Por que isso é uma perversão que nós precisamos ajudar o povo a entender. É simples. Se o governo paga por um papel mais dinheiro do que a atividade produtiva da economia real paga pelo investimento, essa economia para. Porque quem tem dinheiro não vai botar o dinheiro numa empresa, podendo botar no papel do governo e ganhar dinheiro mais do que ganha no risco do negócio. E pior que a realidade brasileira, quem não tem dinheiro, que é por média a nossa realidade, de baixa formação bruta de capital, como é que vai tomar dinheiro emprestado do banco para botar num negócio cujo rendimento é menor do que a prestação que tem que pagar para o banco? Antigamente, ou durante muito tempo, isto foi um pouco mascarado, porque temos uma economia fortemente oligopolizada. Tínhamos. Na medida em que nós estamos expondo a economia brasileira a uma competição mais agressiva, vinda de fora para dentro, a tal chamada globalização, os empresários não estão conseguindo mais passar essa ineficiência para as costas largas e sofridas do consumidor brasileiro. E agora nós estamos nessa situação. Não há dinheiro, hoje, na iniciativa privada, que explique uma estratégia de desenvolvimento a futuro
porque eles estão com endividamento absolutamente explosivo e impotente de ser conciliado dentro dessas taxas de juros do mercado bancário brasileiro. A segunda é o colapso das finanças públicas. Eu quero crer que, por média, esse auditório é de gente progressista. E nós precisamos lecionar para um certo flanco da esquerda no Brasil de que a formação da poupança pública é o elemento central para um projeto progressista, porque só com excedente de dinheiro é que o governo dirá em que proporção pode intervir para fazer uma escola que presta, uma segurança que presta, uma saúde que presta, uma reforma agrária de massa, ou a qualificação da nossa tecnologia e ciência e as nossas universidades, etc, etc. Portanto, ainda que a manchete seja muito mal versada pelo campo conservador, é inadiável para o campo progressista discutir a saúde fiscal do país. E eu lhes dou a razão prática por quê. Nesse momento, o que está orçado, e nós sabemos que no Brasil orçamentos públicos são ficção, mas o que está orçado, ou seja, na melhor hipótese, que não se praticará, nós vamos ter esse ano a pior taxa de investimento da história do Brasil. Vão restar para investir 1,6% do PIB, 0,4% da União. Só para vocês terem ideia, o Lula chegou a investir 1,75% no melhor momento dele. Esse ano são previstos 0,4%, menos de 0,5% do PIB. E os estados e municípios, vejam, Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, Minas Gerais quebrado, São Paulo já está com a gasto corrente líquido maior do que a receita líquida corrente, ou seja, são 17 estados brasileiros quebrados pela estupidez de política de juros, de despencar da receita que está acontecendo nesse ajuste maluco, não é? Que está produzindo o efeito oposto à retórica de austeridade fiscal, etc. Esse ano nós vamos ter um déficit primário de 150 bilhões de reais. O déficit primário é antes de pagar a dívida, e vão vencer 650 bilhões, vão ainda ter que incorporar 150. Ou seja, nós estamos nos aproximando em que o giro da dívida de um ano vai se aproximar de 1 trilhão de reais. Vamos começar a ouvir isso na televisão, a palavra trilhão, que era inimaginável lá atrás quando a gente ajudou a fazer o real. Pois bem, os estados e municípios 1,2%, a União 0,4%, dá 1,6%. Só para vocês terem uma ideia da proporção disso, por outro ângulo, o país vai entregar aos bancos as 10 mil famílias abastadas, que tem o Estado como intermediador de transferência de renda de quem trabalha e produz para os 10 mil famílias rentistas, 11% quase do PIB. Não é 1,5%, 1,6%, para tudo, energia, saúde, educação, porto, aeroporto, etc. E 11% do PIB para servir a dívida. E terceiro e mais complexo, eu não quero descansar, é que o país abriu mão, por prostração ideológica ao mito neoliberal, com uma contribuição meio inconsciente da nossa massa consumidora, não é, que descuidadamente vai ao consumo, imaginando ser feliz e acessando esse padrão ótimo, sem perguntar de onde vem e qual é a sustentabilidade disso. O fato trágico é que o Brasil, ao abrir mão de um projeto nacional, abriu mão das suas inerências. Nós não temos uma política industrial e de comércio exterior, nós não temos uma política nacional de ciência e tecnologia aplicada ao fato produtivo, nós, enfim, não temos nenhuma das inerências de um projeto nacional, com as suas evidências. Resultado prático, o Brasil, ao qualquer crescimento, pífio que seja, e saindo 1%, 2%, apresenta-se estrutural um brutal e crescente déficit nas contas do país com o estrangeiro. Chega o fim do ano, a gente puxa a conta, e o que é que a gente paga de dólar para o estrangeiro, e o que é que o estrangeiro paga de dólar para nós. E aqui cabe um parênteses para os não iniciados na economia como eu, né? Que não sou economista, muito menos brilhante como o nosso mestre aqui, professor Bresser Pereira. A gente não compra dólar, e isso temos que ajudar o povo a entender, mas a gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo. E o trigo o Brasil não produz com suficiência. Então nós temos que importar trigo do estrangeiro e pagar em dólar. Quando o Lula entregou para Dilma o governo, nós estávamos precisando de R$ 1,75 para comprar $1 de trigo. Quando a Dilma foi derrubada, nós precisávamos de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O principal insumo da passagem de ônibus é o óleo diesel, que o Brasil, de um tempo para cá, estupidamente, adotou a política de vender petróleo bruto barato para o estrangeiro e comprar derivados refinados de fora em dólar. Quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de diesel.
Quando a Dilma foi derrubada, a gente precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Resultado, o preço das passagens de ônibus foi pressionado e as manifestações de 2013 acenderam um rastilho de pólvora que deu no golpe, né? E a gente não foi capaz de apostar na inteligência do povo, de contar essa história, né? O desequilíbrio externo do Brasil vem desse fato. Todo o nosso padrão de consumo hoje está referido a coisas importadas, ainda que montadas no Brasil, e isso produziu, no último ano que nós crescemos 2 pontos, que é a média de 80 para cá, 124 bilhões de dólares de déficit. Quando esse déficit acontece, você tem uma consequência prática que é a desvalorização selvagem da moeda. Normalmente ela é reprimida, essa desvalorização, para passar o calendário eleitoral, e passado o calendário eleitoral, essa desvalorização explode. E ao explodir, ela apresenta essa miragem de inflação. Os preços querem subir, etc, etc. E desde o Fernando Henrique, e a gente precisa discutir dramaticamente isso, nós do campo progressista, eu estava lá, briguei muito, mas fui voto vencido sistematicamente, nós demos status de coisa boa a esta TREMP, que é uma tentativa da elite plutocrata brasileira de colocar nossa economia política em piloto automático, ou seja, imunizá-la da influência política, por onde o povo pode desestabilizar o pacto criptoconservador. Então agora o Brasil está no piloto automático, que foi inventado numa madrugada em cima da perna pelo Armínio Fraga e virou agora dogma de fé. Ninguém pode pôr em reflexão que a economia do Brasil tem que se submeter a câmbio flutuante, ainda que o câmbio destrua a nossa base produtiva, fique mais barato sair do Rio de Janeiro para Miami do que sair do Rio de Janeiro para Fortaleza, quando todo mundo aqui sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami. Superávit primário apurado de forma absolutamente estúpida, em que você não faz os investimentos na data certa, economiza na boca do caixa tostões, e depois o preço, o custo de não fazer, tipo manutenção de uma estrada, destruição de um hospital, é muitas vezes mais dinheiro do que você economizou no curto prazo, não é? E a tal meta de inflação, em que você atira com taxa de juros em preços que subiram por causa da taxa de câmbio. E não há nenhum efeito da taxa de juros sobre isso. Nenhum efeito. Como não há nenhum efeito da taxa de juros sobre o preço administrado pelo governo. Quando a Dilma tomou posse no segundo mandato, ela fez um tarifaço que aumentou a energia do Rio de Janeiro em 53%. Isso vai irradiado para os preços relativos e apresenta nos índices de inflação. E eu pergunto, o que a taxa de juros tem de efeito sobre um preço administrado pelo governo que foi aumentado por um decreto? A taxa de juros vai revogar o decreto? Você percebe? Então nós somos sangrados, nós somos sendo sangrados o tempo inteiro, estou terminando, por conta dessa engenharia estúpida que nós, do campo progressista, temos status de coisa boa, não sendo coisa boa. Por isso, nós precisamos tratar esses 3 assuntos. O desequilíbrio na conta externa exige uma política industrial e de comércio exterior. O Brasil tem caminhos, felizmente, ainda temos caminhos. Por exemplo, a conta de energia, petróleo, gás especialmente, se a gente fizer um esforço de industrialização, de interromper a desindustrialização e acelerar o campo da industrialização por esse campo, é enriquecedor. São mais de 25 bilhões de dólares. Só o desequilíbrio na conta de petróleo e gás. O complexo industrial da saúde, o Brasil está importando, só a União Federal, 17 bilhões de dólares, ou seja, o dinheiro nós já estamos gastando. Por que a gente não pode entrar numa dinâmica de verticalizar essa produção aqui, tendo a ferramenta da compra governamental, que é protegida nos nossos entendimentos internacionais e é perfeitamente legal nas regras da OMC. A diplomacia brasileira a vida inteira protegeu essa ferramentaria e a gente não pratica. Você tem o complexo industrial do agronegócio, 40% dos custos de produção da agricultura e da pecuária mais agressivamente competitiva do mundo são importados. Qual a justificativa disso? E por fim o complexo industrial da defesa. O Brasil faz suas comunicações militares por intermédio de satélites norte-americanos. O GPS que guia nossos caças, os nossos naus, nossos navios, é o GPS norte-americano. Isso é de rir para não chorar. Agora, isto aqui exige consciência, mobilização e não podemos entrar numa dinâmica de debate de 2018. Se a gente conseguir preservar a democracia, e acho que a gente tem que estar atento, porque pode piorar, não duvidem que pode piorar, as coisas estão sendo manipuladas para testar o limite de passividade do povo brasileiro. E eles estão indo embora. Confiados de que o povo brasileiro não está reagindo com a devida agressividade, eles estão indo, estão avançando. Não sei
se eles vão deixar o calendário se manter. Eu acredito que sim. Mas nós não podemos ir para o calendário de 2018 na ideia do deixa que eu chuto. Porque os ciclos popularizantes que fizeram do Fernando Henrique cíclica e curtamente popular se deram por ciclos de consumo artificialmente inflados por causas que sumiram no tempo. Primeiro, o fim do imposto inflacionário que virou consumo. E o segundo, o ciclo dos preços das commodities. São os produtos tradicionais brasileiros que a gente vende para o estrangeiro. Então, quando o Lula, estou terminando agora nesse argumento, quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo a 110. Quando a Dilma foi derrubada, estávamos vendendo a 30. Portanto, agora que nós precisamos lutar é para entrar num ciclo de crescimento econômico em que nós temos que democratizar a oferta, as oportunidades de produção e as oportunidades de qualificação do capital humano brasileiro. Obrigado. Obrigado, Ciro Gomes, pela sua intervenção. E gostaria de passar agora, sem mais delongas, para a exposição do professor Bresser, que é o principal articulador desse manifesto. Não só ele, mas ele deu o pontapé, importante pontapé inicial nisso. Antes disso, professor, eu gostaria de só destacar a presença aqui do presidente do PDT aqui, José Bonifácio, do Guilherme Estrela, que nada mais, nada menos é, para quem não sabe, o descobridor do pré-sal, ele está aqui presente. Então, a gente vai continuar fazendo a referência às presenças aqui. Professor, por favor. Muito bem. Então, muito obrigado por me convidarem para fazer esta exposição. É um prazer estar aqui junto com políticos da melhor qualidade, como o Ciro Gomes, que acabou de fazer uma bela palestra. Tem uma cadeira aqui, não tem? Então, este movimento, este projeto Brasil Nação, nasceu quando, em dezembro do ano passado, uma jornalista importante, que foi diretora de redação da Folha por bastante tempo, a Eleonora de Lucena, me procurou, mostrando a sua preocupação com o que estava acontecendo no Brasil. E sentindo que havia ali não só um problema de esquerda, mas havia, e de justiça, mas havia também um problema de nação. Quer dizer, a nação brasileira estava muito mal. E é uma coisa que eu tenho falado muito há bastante tempo. Eu tenho defendido, quer dizer, muito fortemente a ideia de que o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico com justiça social e com proteção do ambiente, só é viável no mundo em que nós vivemos, no mundo global em que nós vivemos, se a nação for forte. Se a nação for forte e souber o que quer. E for, então, capaz de se defender dos interesses muito grandes do capitalismo financeiro internacional, do capitalismo financeiro rentista que domina hoje o mundo, que desde 1980 é dominante no mundo rico. E que submeteu as elites brasileiras a essa dominação. Desde 1990, não desde 1980, as elites brasileiras também se submeteram a essa dominação, de forma que, desde então, definitivamente o Brasil não tem um projeto de nação, não tem um projeto de desenvolvimento. E o resultado disso é que o Brasil vai ficando para trás. O Ciro deu aquele número dramático, nós representávamos 1% do comércio internacional, quer dizer, o PIB internacional, e a China a mesma coisa em 1980. Quer dizer, 37 anos depois, a China subiu de 1 para 12 e nós ficamos no 1%. Quer dizer, o Brasil até 1980 fazia o catching up, fazia o alcançamento dos níveis de desenvolvimento dos países ricos. Desde 1980 não faz, está ficando para trás. Isto, quer dizer, isso vai criando uma insatisfação muito grande.
É importante que vocês percebam, por outro lado, o seguinte, é que nós tivemos dois ciclos, no século XX, nós tivemos dois ciclos da relação Estado-sociedade. Está no meu livro a construção política do Brasil. Houve um ciclo, que é o ciclo que eu chamo Nação e Desenvolvimento, que vai de 1930 a 1980. Quer dizer, é o ciclo desenvolvimentista por excelência, a grande figura é Getúlio Vargas, né? Há uma coalizão de classes desenvolvimentista envolvendo esquerda, trabalhadores, quer dizer, empresários industriais. Depois de uma crise dos anos 60, essa aliança é retomada pelos militares, mas é excluindo os trabalhadores, então se concentra a renda. Mas, de qualquer forma, nesses 50 anos, de 30 até 1980, o Brasil mudou completamente. Transformou-se numa grande nação industrial. Exportadora de manufaturados, não apenas substituidora de importações, mas substituidora de manufaturados. Em 1990, o Brasil, 62% das exportações brasileiras já eram de manufaturados. Aí, em 1980, começa um novo ciclo da relação Estado-sociedade, que eu chamo esse ciclo de democracia e justiça social. Porque nós tínhamos tido a ditadura militar e queríamos democracia e lutamos muito fortemente pela democracia e alcançamos. E nós vimos que esse desenvolvimento tinha sido feito com muita desigualdade, especialmente no período militar, então nós queríamos menos desigualdade, né? E foi isso que nós fizemos. Foi isso que o Brasil fez. A Constituição, houve um grande pacto político que foi a transição democrática, e a partir disso a democracia foi assegurada, uma Constituição de 88 progressista foi aprovada, e o Brasil dobrou o seu gasto social. Gastava 12% do PIB na área de educação, saúde, passou a gastar 24%. Então, e a renda distribuiu-se um pouco. Beleza. Só que nós, não é isso, nós todos, achávamos que o desenvolvimento estava assegurado e que agora o que precisava era democracia e justiça social. Só que o desenvolvimento não estava assegurado. E ele parou. E o Brasil parou. E esse parar, quer dizer, no começo a gente não sente. Mas quando vai se acumulando através dos anos e anos e anos, a coisa vai ficando cada vez pior. Né? De forma que quando nós, quer dizer, esse ciclo, né, de qualquer forma, se esgota em 2014. Quer dizer, nesse período, o que eu acho que é importante vocês perceberem é o seguinte, é que os primeiros 10 anos ainda foi desenvolvimentista, mas era uma crise do desenvolvimentismo, era a crise da dívida externa, não sei se lembram disso, e da alta inflação que essa dívida externa produziu. Agora, a partir de 1990, o Brasil, que tinha um regime de política econômica desenvolvimentista, desde 30 até então, né, abandona, faz abertura comercial, 90 com Collor, depois faz abertura financeira com Collor outra vez, quer dizer, depois com o Fernando Henrique faz, quer dizer, elimina o conceito de empresa nacional, privatiza monopólios que não podem ser privatizados, que devem ser nacionais e públicos, porque são monopólios nos serviços públicos. Quer dizer, e depois, em 99, cria o tal tripé, que na verdade significa juros muito altos, câmbio apreciado no longo prazo, né, e responsabilidade fiscal. A única coisa boa era a saúde. É claro que esse é o regime de política econômica liberal que está no Brasil desde 1990. Aí, em 2003, começa o governo Lula. E você podia dizer, bom, agora vai mudar. Mudou um pouco na área da distribuição, mas o Lula não fez nada para mudar o regime de política liberal. Continuou exatamente o mesmo. Ele chamou, não é, o ministro da Fazenda, que era o Palotti, né? Bom, e chamou o Meirelles, né, e fizeram esse governo. Aí veio a Dilma. A Dilma tentou mudar.
A Dilma é uma desenvolvimentista, uma nacionalista, portanto, também tentou mudar, mas não soube fazê-lo. Não soube fazer, né? Baixou os juros fortemente, os cientistas e financistas gritaram forte, né? E ela, depois de um ano e pouco, desistiu, voltou para trás e deixou a coisa rodar. E voltamos a ter uma hegemonia neoliberal. Aí vem a Dilma, é reeleita e chama o Levi para ser nosso ministro da Fazenda. Quer dizer, eu dizia para os meus amigos, nós desenvolvimentistas, nós nacionalistas desenvolvimentistas, fomos profundamente derrotados. Alguns deles, meu querido amigo, ex-aluno, hoje meu colega, Nelson Marconi, diz assim, eu não, porque eu sempre fui contra. Eu falei, você também, eu também fui contra, não adianta, agora nós todos entramos no embrulho. Nós somos desenvolvimentistas, nacionalistas de centro-esquerda. E nós perdemos, quem ganhou foi a direita liberal, é isso. Então, qual é a lógica disso aqui e por que então, quando nós discutimos esse projeto de Brasil-Nação, uma coisa ficou clara. Primeiro, que nós tínhamos que ter uma ideia de nação muito clara. Quer dizer, nós vivemos na globalização. Quer dizer, a globalização quer dizer que existe um comércio muito intenso e existe uma produção também integrada das grandes empresas multinacionais. E esse é um dado objetivo. Dado esse dado, aí você tem duas alternativas, ou três. Você tem a alternativa de se fechar, tentar voltar, né? Vamos nos voltar para o mercado interno. Então, se você se volta para o mercado interno, fecha a economia, põe porteira, muro, né? Isso é uma alternativa. A outra alternativa é a proposta, né, do Fernando Henrique. Vamos nos integrar internacionalmente. Qual é a proposta do projeto Brasil-Nação? Não é a primeira, não. Muito menos a segunda. Qual é? É a terceira. Qual é a terceira? Vamos nos integrar, sim. Mas vamos nos integrar competitivamente. Nós temos que competir. Quer dizer, e nós podemos competir. Já competimos e já tivemos êxito. Quer dizer, nós já conseguimos exportar 62% das nossas exportações eram de manufaturados. Hoje é menos de 30%. Né? Quer dizer, nós temos competência para isso. Mas para isso, não, quer dizer, nós temos que o nosso Estado brasileiro dê condições para que isso aconteça. Quer dizer, e essas condições, algumas, todo mundo sabe, é necessário que haja educação, é necessário que haja ciência e tecnologia junto com a educação, é necessário que haja boas instituições que garantam o funcionamento do mercado, né? É necessário que haja investimento na infraestrutura, quer dizer, é necessário que haja financiamento, tudo isso nós sabemos. Depois vieram os keynesianos e disseram, é necessário que haja também demanda agregada, porque há uma insuficiência de demanda. E o Keynes fez uma revolução. Pois bem, nesses últimos 15 anos, surgiu uma teoria nova, que eu chamo de novo desenvolvimentismo. E essa teoria nova disse, olha, tem uma sexta coisa, há uma sexta condição fundamental que o Estado tem que garantir, além da educação, além das boas instituições, além da infraestrutura, além do financiamento e além da demanda. Ele precisa garantir que os preços macroeconômicos, especificamente que a taxa de câmbio, seja competitiva. E, portanto, que as empresas industriais do país não tenham uma desvantagem competitiva. E como existe uma tendência à insuficiência de demanda, que o Keynes diz, essa teoria nova diz, existe uma tendência à taxa de câmbio a ficar apreciada no longo prazo, quer dizer, durante vários anos. Quer dizer, ou crônica e ciclicamente. Por que cíclica? Crônica são os vários anos e ciclicamente porque você fica com a taxa de câmbio apreciada durante vários anos, em consequência, as empresas perdem competitividade e vão ficando endividadas, o país vai ficando endividado, né? O déficit em conta corrente vai se acumulando, né? Que reflete esse endividamento interno e externo, e depois de alguns anos, né? Afinal, o país ou as empresas, ou o país e as empresas juntos quebram.
Aí você tem outra crise financeira e deprecia outra vez. Então, se você tem essa tendência, é uma função fundamental do Estado, né, garantir uma taxa de câmbio competitiva. E, é claro, e uma taxa de juros baixa. Quer dizer, um nível de taxa de juros em torno do qual o Banco Central realiza sua política monetária que seja razoável, que reflita, né, a taxa internacional de juros mais o chamado risco Brasil. É razoável que os brasileiros paguem uma taxa de juros mais alta que os americanos, digamos, porque é mais arriscado aqui. Mas isso é medível, é mensurável, está mensurado no mercado. A nossa taxa de juros é muito mais alta que isso. Bom, então, diante dessa análise e dessa teoria que está aí, dessa teoria novo desenvolvimentista, nós então dissemos, olha, nós temos, qual é o objetivo desse projeto Brasil-Nação? Nós não vamos fazer aqui mais um grupo para protestar. Nós estamos protestando e manifestamos solenemente o nosso protesto, não mais que a nossa indignação que está aí, com esse golpe que houve aí, esse golpe parlamentar, com a dominação neoliberal que voltou a ser total em cima do Brasil, esse Congresso absolutamente irresponsável, etc. Mas isso, nós fazemos isso e todos nós temos muitos fazendo isso. Quer dizer, o que nós queremos fundamentalmente e também não queremos simplesmente repetir valores. Os valores estão aí e são importantes, é democracia, justiça, é proteção do ambiente, são essas coisas. O que nós queremos é oferecer, né, um caminho viável, responsável para o Brasil. Aí nós discutimos em que área? Quer dizer, em todas as áreas isso é impossível. Nós vamos nos limitar à área econômica. Pode ser que depois a gente possa também se dedicar à área dos direitos humanos, que é uma coisa importante, mas, inicialmente, aquilo que nós temos competência para, né, oferecer uma alternativa viável, possível, de forma que, se a esquerda voltar ao poder, ela volte ao poder e retome o desenvolvimento brasileiro, é isso que nós queremos discutir, apresentar, discutir, debater. Para isso, né, nós dissemos uma outra coisa também. Então nós vamos propor, né, só em relação à parte, nós vamos ficar na área econômica principalmente. E nesta área nós vamos propor 5 pontos. Isso é importante, isso eu aprendi com o meu líder antigo e muito querido, que foi o André Franco Montoro, o grande governador de São Paulo. Quer dizer, ele dizia, quando você tem alguma coisa a comunicar, você não pode ter mais do que 5 pontos, dizia ele. Então é isso. Então vamos ter 5 pontos, e não mais. Né? Quais são esses 5 pontos? Né? O primeiro ponto, né, é que o Brasil deve ter um nível de taxa de juros baixo, decente, semelhante à taxa de juros que os outros países em desenvolvimento, com o mesmo risco que o Brasil tem, né, tenham. Quer dizer, a taxa de juros que o Brasil paga é muito mais alta do que essa taxa que reflete o risco Brasil. Né? E isso é inaceitável. Essa taxa que o Brasil paga reflete um poder enorme dos capitalistas financistas e rentistas. Uma coisa que é importante vocês pensarem é que o capitalismo mudou muito no século XX. O capitalismo que existia até meados do século XX no mundo e no Brasil até 1980, quer dizer, era um capitalismo de empresários. Como era já também o capitalismo do Marx, era um capitalismo de empresários. Quer dizer, o capitalismo de 1980 para cá é um capitalismo de rentistas. Quer dizer, os capitalistas agora não são empresários, não dirigem as empresas, quem dirige a empresa são tecnocratas, e eles, né, têm o dinheiro, são os acionistas, os proprietários do capital, e vivem de rendas, vivem de aluguéis, de juros e de dividendos. Isso, quer dizer, são estes que têm o poder fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. Quer dizer, eles representam os interesses do liberalismo, a filosofia
A teoria deles é o liberalismo econômico, né? E colocar como meta fundamental ter uma taxa de inflação a mais baixa possível, custe o que custar. Porque o que eles querem é juro alto. E para ter juro alto real, juro real alto, como é que eu vou ter juro real alto? Eu tenho que ter uma taxa nominal de juros alta, definida maravilhosamente pelo Banco Central, que representa os interesses deles, e preciso ter uma taxa de inflação baixa. Então a diferença entre os dois é o juro real que eles querem. Então o Brasil é capturado por essa gente. É capturado por uma massa, não só financistas, não só rentistas grandes, mas há uma grande classe média também, quer dizer, que também se tornou altamente conservadora e defensora do rentismo. Então o primeiro ponto é: eu preciso enfrentar esse problema. O desenvolvimento depende do investimento. O investimento depende de que a taxa de lucro esperada seja satisfatória e que a taxa de juros seja baixa. Aí a diferença, se for uma diferença razoável, que é o lucro do empresário, aí ele investe. Então nós temos que garantir as condições de investimento dos empresários e, portanto, temos que ter uma taxa de juros mais baixa. A segunda coisa é que deve haver responsabilidade fiscal. Não. Na verdade, eu falei o primeiro, eu pulei o primeiro. Então, vou continuar, depois eu volto ao primeiro. O segundo ponto é os juros. O terceiro ponto é a taxa de câmbio. Ou mais especificamente, e está lá escrito, é um superávit em conta corrente. O Brasil, dizemos lá, deve ter um pequeno superávit em conta corrente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as exportações brasileiras, mais serviços, e menos as importações, mais serviços, né, devem dar um saldo de 1%, digamos. Porque se nós tivermos esse superávit de 1%, isso significará que isso corresponderá a uma taxa de câmbio que será competitiva. O que é uma taxa de competitiva? É uma taxa que torna competitivas as boas empresas industriais do país. Isso não está garantido, por causa daquela tendência. E essa tendência faz com que a taxa de câmbio fique apreciada por duas razões. Uma razão é porque existe uma coisa chamada doença holandesa. Quer dizer, o fato de que você pode exportar commodities a uma taxa de câmbio bem mais baixa do que a taxa de câmbio que é necessária para a indústria, para também poder ser competitivo. Em termos práticos. Quer dizer, para que a soja, o minério de ferro, o suco de laranja sejam rentáveis, uma taxa de câmbio de 3,20, 3,30 está muito boa. Para a indústria ser rentável, ela precisa de uma taxa de câmbio de 4. Essa diferença de 3,30 para 4 é a doença holandesa, causada por abundância de recursos naturais baratos e às vezes também que é agravada por boom de commodities, preços das commodities que sobem no exterior. Então, você tem que atacar esses problemas e você tem que ter como objetivo esse superávit em conta corrente. E veja, isso não é o que as pessoas querem. Por exemplo, o Fernando Henrique, quando chegou no governo dele, eu estava lá, quando ele disse: eu quero crescer com poupança externa. O que quer dizer crescer com poupança externa? Eu quero crescer com déficit em conta corrente, porque esse déficit então vai ser financiado. Eu espero que seja financiado com investimentos diretos das empresas multinacionais e com isso, esses investimentos, então a taxa de investimento do país vai aumentar e o país vai crescer maravilhosamente. O que aconteceu na prática? Realmente havia zero de déficit em conta corrente em 1994, porque o Brasil tinha uma alta inflação e o Brasil não tinha crédito para ficar devendo. 5 anos depois, em 99, estava com um déficit em conta corrente de 4,7% do PIB, imenso aumento. 60% desse déficit foi financiado por empresas multinacionais. A taxa de investimento e de poupança do Brasil em 1994 era 17%.
Então, segundo essa teoria, né, do Dr. Fernando Henrique, nós devíamos então agora ter uma taxa de investimento de 21,7%, 17 mais 4,7%. Na verdade, nós tínhamos os mesmos 17%. Foi tudo para o consumo. Normalmente, esses déficits em conta corrente financiam o consumo, não financiam o investimento. Quer dizer, as multinacionais podem trazem dinheiro, né? Mas o dinheiro, mas como o investimento privado diminui, porque inviabiliza, quer dizer, quando você decide crescer com poupança externa, você decidiu crescer com déficit em conta corrente, você decidiu apreciar seu câmbio. Você decidindo apreciar seu câmbio, você decidiu tornar as empresas industriais incapazes de competir. E olhem, não são apenas as empresas industriais brasileiras, também as multinacionais. O número de empresas multinacionais industriais que fechou aqui no Brasil é muito grande. Um dia desse tinha um empresário fazendo uma lista para mim, assim, olha aqui. Eu quase peguei, tomei nota do número, algumas vezes eu sabia. Então esse ponto, né, quando você diz, eu quero ter um superávit de conta corrente, eu estou dizendo, olha, eu estou querendo, não é que haja uma redução no consumo do Brasil. Então eu estou dizendo que eu estou querendo que haja uma redução nos salários, em termos reais, não muito grande, mas é uma redução nos salários. Eu quero que haja uma redução nos rendimentos em termos reais, né, dos aluguéis, dividendos e juros. Ou seja, as receitas dos trabalhadores e as receitas dos cientistas precisam diminuir. E aí começa a briga. Porque a esquerda diz que não quer. Eu não cedo um milímetro. Os salários dos trabalhadores são muito baixos, não vão reduzir nada. Vamos reduzir só dos cientistas, não é possível. Se você acertar o caminho. Por outro lado, os cientistas ficam felicíssimos com essa posição da esquerda, porque com isto, né, nós não só preservamos os nossos rendimentos todos, mas melhor ainda, nós preservamos, quer dizer, a nossa riqueza, porque a nossa riqueza também perde valor quando deprecia um pouco. Não vai perder valor. E ainda mais, muitas das empresas estão endividadas em dólares. Isso vai ser um problema. Então, maravilha que não se faça. Deixa tudo como está. Vamos ficar com o nosso déficit em 3 a 4%. Vamos ter ele financiado, né, em mais ou menos 70% por empresas multinacionais. E nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Conhece essa frase, melhor dos mundos possíveis? Essa é a frase que o Dr. Pangloss, aquele personagem do Voltaire, quando ele vai fazer a volta ao mundo com o seu discípulo e vai vendo as coisas por volta do mundo, né? E via coisas horrorosas, né? Mas ele era um conservador, né? Terrível, o Dr. Pangloss, e em 3 tempos ele transformava aquele horror, né, no melhor dos mundos possíveis. Nós temos o nosso melhor dos mundos possíveis. Déficit em conta corrente, né, e uma taxa de câmbio apreciada e um consumo maior do que aquele que nós podemos ter. Você precisa, terceiro, né, você precisa, o terceiro ponto, você precisa ter responsabilidade fiscal. Veja, uma coisa que é muito comum você pensar o seguinte: como é que separa um governo de esquerda de um governo de direita? Aqui ou na Europa, onde for. Se o governo for austero, é de direita. Se o governo for gastador, é keynesiano ou de esquerda. Eu acho isso uma loucura. O governo deve ser responsável. O senhor falou sobre isso. O governo deve, quer dizer, nós precisamos de um Estado forte, capaz, porque nós precisamos de um Estado que intervenha no mercado. O mercado, em absoluto, não garante o desenvolvimento de um país. Você precisa ter uma política macroeconômica que coloque os preços certos e precisa ter uma política industrial que coloque alguns preços industriais também certos, né? E para isso, o Estado precisa investir na infraestrutura, então o Estado precisa ser forte. Eu não posso quebrar o Estado financeiramente, né, se eu quero ter um Estado forte. Vocês vejam o que aconteceu no Brasil. Agora, recente. Nós tivemos
O Lula entregou para a Dilma uma taxa de câmbio inaceitável, tornou quase inviável o governo dela, mas deixou a parte fiscal em ordem. Ele não entrou na irresponsabilidade fiscal. Aí a dona Dilma tentou resolver o problema, baixar os juros e depreciar o câmbio, não foi suficiente, apavorou, voltou para trás e aí resolveu gastar. Ele gastou o quanto pôde, né? Durante os 4 anos dela, durante os últimos 3 anos dela. Aí quando chega em janeiro de 2015, ela e nós nos vemos diante de uma bruta de uma crise. Todo mundo parou de investir, estavam quebrados, as empresas pararam de investir, e a renda foi lá para baixo. Nessa hora, o que tinha que fazer o Estado brasileiro? Fazer um grande aumento, fazer uma política expansionista fiscal contracíclica muito forte. Mas estava quebrado. Em vez de ter um superávit em conta corrente de 2,5% do PIB, como devia ter, tinha um déficit de 0,6% do PIB, tinha um déficit primário. Então o déficit público era muito maior. Absurdo. Quer dizer, ela enfraqueceu o Estado que você precisava ter forte para poder agir contraciclicamente. Então, nós precisamos ter responsabilidade fiscal. Quer dizer, mas nós queremos, isso quer dizer que eu quero um Estado pequeno? Em hipótese alguma. Quer dizer, quando a direita quer austeridade, o que eles querem, na verdade, é um Estado pequeno. Porque eles não querem pagar impostos, porque eles são contra o Estado do bem-estar social. Quando nós queremos um Estado do bem-estar social e, portanto, queremos um Estado grande. Mas para ter um Estado grande, eu tenho que discutir politicamente essa questão e não, quer dizer, provocar déficit e depois fazer fait accompli. Isso não é uma forma razoável, democrática e é muito perigosa porque dá nessas coisas e geralmente desmoraliza os governos de esquerda. O quarto ponto é você precisa que o Estado tenha poupança pública. O Ciro falou sobre isso. Quer dizer, o que é poupança pública? É tudo que o Estado recebe menos o que ele gasta correntemente. Portanto, menos os investimentos. Quer dizer, tudo que o Estado gasta menos que deve dar uma poupança. Há muitos anos que o Brasil não tem poupança pública. O Brasil tem uma despoupança pública. Em vez de ter um superávit, uma poupança pública de uns 2% do PIB, que seria o razoável, tem um déficit, geralmente de 2%, 3%. Como é que vai fazer isso? E o Estado precisa investir. Né? É fundamental que, num regime capitalista, tudo bem, o normal é que o setor privado invista 80% do investimento total e o setor privado 20%. Mas, no contrário, e o setor público 20%. 80% privado, 20% o público. Ok, mas esse 20% eu preciso. Agora, para isso eu preciso que eu tenha uma parte do dinheiro, eu posso tirar do déficit público. Você pode ter um déficit público que sendo igual ao crescimento do PIB, mantenha a dívida pública constante e satisfatória. Agora, eu preciso de poupança pública. Então, aquele ponto, porque eu preciso de investimento público. E, finalmente, o quinto item é que até agora eu não falei nada sobre distribuição. E nós precisamos de distribuição. Nós sabemos no Brasil, e estamos praticando no Brasil desde 1988, ou de 1985, se quiser, no momento da transição democrática, nós sabemos que para fazer distribuição de renda, você precisa ter um Estado do bem-estar social grande. E nós fizemos isso, nós ampliamos realmente o nosso Estado do bem-estar social fortemente. O que nós fizemos com o SUS, por exemplo, foi muito importante. Segundo, nós devemos aumentar o salário mínimo. E o Lula fez isso exemplarmente. Quer dizer, havia espaço para isso, ele aumentou no seu governo 52% em termos reais o salário mínimo. Isso foi o fator mais importante que distribuiu renda no Brasil. Houve outros, mas esse foi o mais importante. Agora, há uma outra forma de distribuir renda que a esquerda esqueceu, que há muito tempo não se discute. Só discutem que querer gastar mais e não querer fazer, e não querer pôr o câmbio no lugar certo. E não falam de uma coisa que é absolutamente fundamental, que é ter um sistema tributário progressivo. Eu também tinha ficado um pouco esquecido disso. Eu lembrava, mas sabe, ficava lá Aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu me dou com uma estatística simples.
eu vi uma comparação entre a distribuição de renda, o nível de desigualdade em termos do índice de Gini, índice de desigualdade, dos Estados Unidos e da Suécia. Nós sabemos que os Estados Unidos, é mais que sabido, é dos países ricos o mais desigual. É um país meio bárbaro, a meu ver. Né? Enquanto que a Suécia é o contrário, é um país altamente civilizado, em que a distribuição de renda, né, não é tão boa quanto a da Noruega, não, da Dinamarca, mas é muito boa. Bom, mas então, o que eu vejo? Então, eu vejo o índice de distribuição de renda dos Estados Unidos e da Suécia, um ao lado do outro, antes do imposto. A Suécia tinha um índice melhor que os Estados Unidos, mas a diferença era pequenininha. Quer dizer, aí a mesma distribuição, né, depois do imposto, depois de pago o imposto. Aí o sistema tributário sueco é altamente progressivo, o americano é regressivo como o brasileiro. Né? Aí sim você via uma diferença muito grande. Então, quer dizer, se nós somos esquerda e queremos distribuição de renda, nós temos que querer não apenas que o Estado seja um Estado de bem-estar social e, portanto, gaste uma parte importante do PIB em educação, saúde e outras coisas básicas, mas segundo, nós precisamos financiar esse Estado com impostos progressivos. É muito simples. Não é fácil, não, eu esqueci, né? Não é fácil porque os interesses são muito violentamente contra. E vão dizer que não vai estimular para o trabalho, etc. Mas o fato é que é isso que tem que ser feito. Será que o Brasil vai ser capaz de fazer tudo isso? Não sei. Mas o que eu acho muito importante é que nós discutamos essa questão, que nós discutamos isso com os nossos candidatos, que nós cobremos esta responsabilidade fiscal, esta responsabilidade cambial, quer dizer, esses juros decentes, quer dizer, que nós critiquemos o capitalismo financeiro rentista que está aí, mas sabendo que nós queremos no lugar alguma coisa que não seja mero populismo, que seja uma coisa real e objetiva que nós podemos fazer. É isso que este projeto Brasil Nação quer contribuir muito modestamente, e precisa que toda a sociedade brasileira, cada um do seu lado, vá pensando, porque nós vivemos, isso é uma última coisa, nós vivemos num mundo em que a hegemonia ideológica é fundamental. Quer dizer, como é que os Estados Unidos e o mundo rico exercem a sua dominação sobre nós? É fundamentalmente através de um processo de hegemonia ideológica. Eles têm a verdade deles e eles transmitem essa verdade para nós. Eles transmitem, por exemplo, para nós que é maravilhoso ter um belo déficit em conta corrente, porque isso é poupança externa e você vai crescer mais com isso. Eles nos dão essas e muitas outras ideias desse tipo. Eles têm e essa coisa chega a nós para uma elite também financiarizada e que domina a mídia. Então isso chega, e eu abro os jornais de manhã, é aquele horror. Quer dizer, porque não vejo a nação brasileira ali de jeito nenhum. Existe alternativa? Quer dizer, não basta que nós tenhamos uma alternativa mais justa. Nós precisamos, além de ter uma alternativa mais justa, nós temos que ter uma alternativa mais viável. Quer dizer, mais viável e que, portanto, seja capaz de envolver os empresários. Isto é uma coisa importante. Quer dizer, o Lula sabia muito bem, e a Dilma também sabia, que era preciso envolver os empresários, porque eles não podiam governar sozinhos. Os empresários têm poder de veto no capitalismo. Se eles param de investir, você entra em crise. Então você tem que conseguir a participação deles para que eles façam os seus investimentos. Muito bem. Agora, para isso, você precisa garantir a lucratividade deles. Eu brinco, quer dizer, quando chegou na segunda metade, no governo Dilma, como consequência em grande parte daquele câmbio apreciadíssimo que ela herdou do Lula, quer dizer, a taxa de lucro das empresas foi caindo assim, verticalmente. Quer dizer, então, eu brinco. Então o PT descobriu uma nova forma de capitalismo. Um capitalismo sem lucro.
Entende? Quer dizer, isso é absurdo. Quer dizer, nós precisamos, quer dizer, garantir que os empresários, não que os cientistas, mas que os empresários que fazem empresas industriais fundamentais, que criam empregos e bons salários, que eles sejam lucrativos. Né? Temos que defender o lucro dos empresários, para defender o salário dos trabalhadores. Porque a alternativa outra era fazer a revolução, mas isso parece que não, nesse momento não cabe. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Bresser, por essa esclarecedora exposição. E girando a mesa aqui, eu queria passar a palavra aqui para Jandira Pegani, que dispensa apresentações. Boa noite. Eu vou ser rápida porque a estrela aqui é o professor Bresser Pereira, que coordenou aqui a apresentação do manifesto, que eu também assinei, junto com muitas outras pessoas. Quero cumprimentar o Saturnino, quero cumprimentar o Instituto e agradecer o convite. Cumprimentar todas as pessoas que estão à mesa. Cumprimentar todas as pessoas que estão à mesa. Muitos amigos e amigas aqui presentes, muitas pessoas formadoras de opinião, estudiosos, pessoas que lutam, que atuam e que têm a mesma angústia que nós. Aliás, penso que esse momento todo mundo se pergunta para onde vamos. E eu diria aos nossos ilustres Bresser e Ciro, que não moram no Rio de Janeiro, que nós estamos num estado onde as pessoas se perguntam duas vezes para onde vamos. Porque aqui a situação é muito difícil também. Né? Para onde vamos? Basta pensar no município também, o negócio está difícil. Mas acho que a iniciativa desse manifesto, do lançamento de forma peregrina que está sendo feita pelo país, acho que é mais uma luz. Outras iniciativas também vão acontecendo. E eu aqui represento uma força política que tem há anos também falado muito da necessidade de se criar e de se construir um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Essa é uma demarcação importante, porque todas as lutas têm que estar articuladas com o sentimento de nacionalidade, com o sentimento de território e de desenvolvimento altivo e soberano de inserção no mundo. Não temos como discutir o Brasil sem pensar nessa inserção altiva, soberana, autônoma e independente, mesmo que integrada, articulada e aberta para o mundo. Obviamente que eu não vou aqui entrar, eu sou médico e antes disso era baterista, então eu não vou discutir, não vou entrar num detalhamento, até porque eu acho que nós dificilmente teremos a qualquer momento total consenso nas análises ou nas propostas. Até porque o momento é da gente construir pontos de unidade, porque o momento exige que a gente tenha pontos de unidade que se unifiquem no que converge. Até porque os nossos inimigos estão lá fora, não estão aqui dentro, não é? Então esse é o momento da gente unir forças e compor a esquerda com o centro e quem mais puder chegar, para que a gente tenha robustez nesse esforço de não só resistir, mas de ter perspectiva. É o momento da gente resistir e ao mesmo tempo ter caminhos, ter uma perspectiva para o Brasil. E é nesse caminho que eu acho que a gente precisa analisar os projetos e as análises. É óbvio que nessa análise, todos nós sempre tivemos crítica aqui, de que os nossos governos não fizeram a ruptura com os pilares macroeconômicos que foram desenvolvidos pelos neoliberais. Todos nós sempre tivemos essa crítica. Há que se analisar a correlação de forças, claro. Há que se analisar as limitações dos nossos governos e as alianças que se construíram, claro. Mas nós também não podemos jogar a bacia com a criança dentro. Há que se reconhecer que coisas foram realizadas também. Ou nós vamos achar que o papel do BNDES durante 12 anos de governo foi o mesmo? Ou vamos achar que a Petrobras durante esses 12 anos fez a mesma coisa? Ou vamos achar que os bancos públicos também cumpriram o mesmo papel que cumpriram no governo Fernando Henrique?
Ou vamos achar que a distribuição de renda não foi uma decisão política de um governo democrático e popular? Ou vamos achar que mesmo dentro de uma democracia de baixa intensidade não se abriu o diálogo e não se democratizou as relações Estado-sociedade? Então é necessário fazer a crítica, mas é necessário reconhecer que coisas mudaram. É óbvio. Que nós sustentamos em exportação de commodities, sim. É óbvio compreender que era uma outra realidade internacional também, de outra liquidez, de outra possibilidade. É óbvio reconhecer que nós não construímos um projeto estratégico para 50, 100 anos de Brasil, de pensar o Brasil como um polo tecnológico, de ter, como disse o Ciro, um projeto de defesa consistente, um projeto de inovação consistente em setores que podemos competir, não em todos, porque nós não vamos competir em determinados setores com o Japão ou com a Alemanha. É necessário? É também. Nós fizemos isso? Acho que não. Tivemos uma política industrial consistente? Não, mas chegamos a construir um nível de política industrial em alguns setores? Chegamos. Estrela, você está aqui. Há que se reconhecer o que se fez nesse campo da cadeia de óleo e gás. Não é? Que o Estado do Rio de Janeiro tem uma dependência grande nesse setor, mesmo que é nacional de desenvolvimento. Então nós temos que articular isso com o manto democrático, porque não há projeto nacional sem democracia, né? Porque nacionalista muitos foram sem democracia, a gente viu no que deu, né? A gente precisa articular isso com um pacto universalista de políticas públicas, as pessoas precisam enxergar que vão entrar na saúde e na educação num projeto nacional de desenvolvimento humano. Elas precisam entender a ciência e tecnologia dentro desse projeto, porque, como diz o Bresser, como diz o Ciro, sem inovação, sem desenvolvimento tecnológico, nós não temos desenvolvimento agregando valor aos nossos produtos, para que a gente seja soberano e competitivo, né? Então a gente precisa, para além de outras questões, eu não vou aqui desfilar um programa, a gente está inclusive em projeto de congresso do PCdoB, construindo esse programa, tentando construir, para também dar uma contribuição nessa perspectiva. Mas acho que as pessoas, a gente tem o território, a gente tem a nação, tem a superestrutura, mas tem um povo dentro dessa nação, inserido nesse território, precisa se enxergar nesse processo. Então eu acho que há uma contribuição importante do Bresser, aqui há outras iniciativas lá do SOS Brasil Soberano, as frentes estão produzindo seus programas de emergenciais. Eu acho que precisa ter um centro, que talvez pudesse ser até o próprio Bresser, até essa articulação, de articular esse conjunto de proposições para ter uma articulação única que possibilite que uma frente política represente essa agenda. E eu acho que nós temos que tirar lições, nós temos que unir forças. Unir forças. Nós não podemos permitir que as nossas divergências sejam maiores do que a nossa necessidade de somar. Nossos inimigos são poderosíssimos. Acho, inclusive, que tem um aspecto até para contribuir, tem dois aspectos aqui que o Bresser tem uma enorme razão. É o problema distributivo e redistributivo, né? Bresser, eu tenho um projeto de contribuição sobre grandes fortunas. Tem uma PEC que até o governo Lula mandou, mas aquele congresso, eu vou dizer. Eu cheguei no congresso em 1991. 91. Eu me lembro, eu discutia com o Mário Covas, com o Almino Afonso, com o Roberto, eu fui deputado com o Roberto Campos, gente. Para quem conhece aqui, era... Hoje eu tenho que discutir com o Peronde, com o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Aquilo faz mal à saúde, é brincadeira não. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que um congresso patronal desqualificado daquele, é difícil debater uma reforma tributária progressiva. É muito difícil. E os governadores chegam lá, todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. É muito difícil um debate daquele. E não é falta da esquerda, pelo menos na base congressual, debater, ter projeto, tem tentativa. Eu me lembro, na década de 90, eu tentei regulamentar a Constituição na questão dos juros. Fernando Henrique entrou pessoalmente para derrotar o projeto. Então as tentativas existem, mas a correlação de forças é difícil de fazer.
É muito complicado. Então isso levanta o problema da política. Da política. Os patrões sabem eleger os seus. Do lado de cá é complicado. Então, esse é um aspecto. Esse é um aspecto. Não, esse é um aspecto. As lideranças sindicais de movimentos, quando chega na hora da grande política, às vezes se abstêm de participar. Então os patrões sabem eleger os seus e o lado de cá às vezes não sabe. E tem um outro aspecto que é isso. Eu vou terminar por onde o Bess terminou, que é o hegemonismo ideológico, ele se dá muito pela comunicação. Eu confesso a você, tive um enorme prazer de na Globo dizer que a Globo deu golpe. Você não tem ideia do prazer que eu tive de fazer aquilo. Enorme, enorme. Eu devo ter perdido muito voto ali, tudo bem, mas ali, sinceramente, o Brizola baixou de saia ali. Ali foi um prazer. Mas o que eu digo, eu acho que essa, mais do que qualquer outra, na minha opinião, foi a grande deficiência dos nossos governos. Não tem enfrentado a regulação dos meios de comunicação. Então, eu acho que esse é um aspecto. A gente hoje tem a internet, tem tudo isso, mas a grande maioria do povo ainda não se informa por esses meios que a gente usa muito, que são os que a gente tem, mas não se informa. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Acho que essa contribuição que o Bresser e o Ciro e tantos trazem é uma luz, são muito importantes, acho que é uma enorme contribuição para o âmbito econômico e faz a gente refletir, debater, pensar coisas viáveis, é uma imensa contribuição. Soma, vocês estão aqui por causa disso, porque essa iniciativa existe, porque o Instituto Casagrande faz. Eu acho que a gente precisa acoplar isso a toda a análise que a gente faz com equilíbrio, para a gente também não derrotar o que a gente mesmo já fez, né, com toda a análise crítica que a gente faz, agregar aí as bandeiras onde o povo possa se enxergar e, acima de tudo, ter a capacidade, a humildade e a grandeza de somar forças e conseguir compreender que economia é um tema do povo, é um tema nosso, não é um tema dos economistas, política é um tema nosso e também é um tema dos economistas, não é um tema só de quem está na política institucional, é uma coisa do povo, e que democracia deve ser um manto de todos nós nesse momento. E acho que nós vamos viver agora turbulências grandes. Essa semana inicia-se uma turbulência enorme, e a gente está aqui falando, eu falei isso para o Saturnino, já deve ter acontecido coisa que a gente não viu. A cada meia hora tem uma mudança na conjuntura. Pode ser que quando a gente está aqui, o nosso discurso esteja atrasado, pode ter alguma novidade. Um voo outro dia, quando eu desci, o deputado estava do meu lado, foi preso na saída do avião, então 1h30 já é uma loucura, está mudando tudo, né? Então, essa semana é uma turbulência, um susto atrás do outro. A condenação do Lula é um objetivo claro também, né? Muito claro. Então eu acho assim, as mudanças de conjuntura vão a cada momento levando a mudanças reais, né? E nós temos que estar preparados para tudo isso. Então a nossa unidade, a nossa capacidade de resistir, da gente se mobilizar, de ter presença nas ruas. O dia 30 é um dia de mobilização, não sei o que dará, né? Mas eu acho que a gente precisa ter muita unidade, muita amplitude nesse momento para conseguir não só resistir, mas conseguir construir uma plataforma com a contribuição desse manifesto, de outras iniciativas que nos possibilite, para além de resistir, ultrapassar essa tormenta, que a gente consiga de fato dar uma luz para a perspectiva de futuro que nós precisamos, que os nossos filhos precisam, que o Brasil precisa, tanto dessa unidade, dessa contribuição, dessa formulação. Obrigada, gente. Obrigado, Jandira. O Janot denunciou o Temer agora. Pessoal, vamos virar aqui o microfone um pouco para o lado de lá. Queria ouvir, por favor, o professor Roberto Amaral, por gentileza.
Por favor, professor. Companheiras, companheiras e companheiros, militantes, camaradas, eu vou fazer uma pequena intervenção, porque qualquer intervenção, pequena ou grande, será usada depois das intervenções que ouvimos. Eu não quero correr esse risco, mas quero trazer, com muita alegria, um abraço fraternalmente político da Frente Brasil Popular, que é para nós importante. Esse auditório e a composição da mesa, porque um e outro apontam para a tese fundamental que nós estamos defendendo, a necessidade de uma frente ampla, amplíssima, maior mesmo que a Frente Brasil Popular, maior que todas as frentes que se estão organizando, porque deve ser uma frente resultado de todas as frentes. Só dessa forma nós poderemos enfrentar o desafio político que está posto. Desculpe, Silo, Bessa, do meu ponto de vista, a questão política hoje, neste país, contrariando o Marcos, é mais importante que a questão política. Eu quero dizer também, eu quero iniciar sendo otimista. Esse ato que está havendo, eu ia dizer o seguinte: o Temer é um cabo, um chefe de família, que mora, e a caverna dele é o Palácio do Jaburu. Isso é importantíssimo. Isso justifica retirá-lo do poder? Justifica. Mas mais importante do que isso é impedir que ele e seus asseclas continuem o processo de desmontagem da nação brasileira. Isso torna urgente a sua saída, para a qual, no momento, nós não temos alternativas constitucionais. Porque a alternativa com a qual sonha, as duas alternativas com as quais sonha o doutor Fernando Henrique Cardoso, que está querendo voltar a ser sociólogo, uma é pedir ao Temer que renuncie. Olha, isso é pedido demais. E pior do que isso, a convocação de eleições gerais exigiria que todos os demais pilantras, todos os senadores, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os vereadores também renunciassem, porque eles estão no mandato. Esse camarada tem. Esse camarada está com 93% de rejeição da população brasileira. 85% da nossa população, segundo o Datafolha, que não é filial do TACUT, nem do PCdoB, segundo o Datafolha, e, no entanto, nós não estamos conseguindo mobilizar as massas. Nós não estamos conseguindo ocupar de novo as ruas. E os movimentos que nós fizemos não foram da altura, do ponto de vista de massa, dos movimentos que fizeram contra nós. Precisamos discutir sobre isso. Como estão as nossas organizações? É evidente que nós estamos sob a hegemonia ideológica da direita. Uma hegemonia profunda, uma hegemonia diária, uma hegemonia que vai segundo a segundo martelando a população brasileira. No rádio, no monopólio da televisão,
do monopólio da imprensa escrita, porque tem vários jornais, mas uma só opinião, um só lado. Tudo isso nos avala. Mas tudo isso é colocado aí, nós temos que enfrentar. Nós temos que ter... Eu vou mudar um pouco de assunto para colocar uma coisa que, se eu entendi bem, a Janina, por essa coisa, passou de raspão. Não sei se ela fez de propósito. Nós não podemos, deixa eu falar bem claro, não podemos reduzir todas as nossas expectativas. Eu falo, de forma particular, as expectativas da esquerda brasileira nas eleições de 2018. As eleições, nós não podemos ignorá-las, mas não podemos ser condicionados por elas. A esquerda brasileira precisa de uma estratégia de curto, médio e longo prazo. No curto prazo, nós consideramos essas eleições, mas não ficamos fixos delas, porque nós temos que pensar na frente. E muitas das nossas dificuldades, nossas do governo, nossas de dentro do governo, eu fui ministro de um muito tempo, havia sido ministro do Lula. Se ele me convidasse, eu iria de novo. Para fazer as mesmas besteiras. Mas nós tivemos dificuldade de compreender o quadro no qual nós estávamos. Nós não compreendemos a diferença de governo e poder. Nós não compreendemos a diferença de que é o partido do governo e o partido do governo. O que é o movimento sindical do governo e o movimento sindical em si. Nós desmontávamos o movimento sindical. Nós desmontávamos o movimento social. E muitos dos problemas que nós estamos vivendo estão daí. Bom, já disse, isso é crítica. É uma análise que precisa ser feita. Porque se nós não identificarmos os nossos erros, nós vamos continuar a repeti-los. E toda vez que se repete o erro, a tragédia vem a caminho. Eu acho que eu posso prestar uma grande homenagem a todos vocês, encurtando o meu discurso. E aqui, encerrando, dizendo que, a despeito dessas nossas dificuldades, no fundo, tem uma discussão sobre o que é a vanguarda da revolução, sobre o que é o sujeito social, o que é o papel do proletariado, pós-industrial. Diante de tudo isso, há uma questão nova, da qual esta reunião, esse encontro, é um dado. Um dado, pessoas, mas um dado. É que reuniões como essa, agora, neste momento, devem estar se realizando centenas nesse país. Eu participei hoje de duas. Tem reuniões em quase todas as cidades do país. Enquanto as organizações não estão dando conta dessa demanda, o povo, não só a classe média que aqui está, mas o povo, os estudantes, muitos setores de trabalhadores, estão desconfiando que ele precisa fazer alguma coisa e que não pode esperar por ninguém. Então vamos nos reunir, vamos refletir. Eu acho que o papel nosso, não sei se eu posso me chamar de intelectual, dos intelectuais, é a reflexão. Pensar o país, pensar o projeto nacional, pensar as alternativas e alimentar o movimento popular, alimentar os partidos. É isso que eu acho que o manifesto, que eu vou chamar Manifesto Bresser, está fazendo. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a próxima intervenção... A Jandira precisa sair. Não, de forma alguma. Muito obrigado, viu, Jandira, pela sua presença. A estrela já está,
está, Marcelo. Marcelo, ele já está lá atrás. Já vou... Vamos chamá-lo para a mesa? Professor Guilherme Estrela, está aí? Está presente aí, por favor? A gente queria chamá-lo para a mesa. Por favor. Eu queria registrar também a presença do nosso querido Moisés do Casagrande. Muito obrigado. Por favor, está vindo aí. Outro convite que eu gostaria de fazer a todos, no dia 11 de julho, aqui nesse nosso ciclo de debate, nós vamos estar recebendo a presença do professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Por favor, marquem na agenda, 11/7, 20 horas, como sempre. Na terça-feira. Eu queria passar a palavra agora para a nossa querida professora Sônia Fleury. Por favor. Aqui, professor. Aqui, ó. Nessa casa que traz tantas emoções, tantas histórias que a gente viveu aqui. Não, foi, não está funcionando. Não? Tá falando assim. Então, é o prazer de estar aqui com vocês nessa casa que para nós é uma casa que abrigou todas as lutas pela democracia e que retoma esse momento agora com grande ênfase, né, essa união, essa busca de juntar as pessoas para a gente construir frentes democráticas. Eu assinei o manifesto, não porque eu acho que a taxa flutuante ou não flutuante, não entendo absolutamente nada disso, né? E já li outros que acham que não é por aí, então, mas porque eu acho que essa iniciativa do professor Bresser é extremamente importante de trazer o debate para a rua. Né? Embora seja um debate árduo e técnico, mas trazê-lo para construir unidade, para construir força social. E nesse sentido eu tinha algumas coisas, eu anotei aqui rapidamente, enquanto estava sendo falado. E essa ideia central, né, do manifesto, que é a ideia da nação forte, do meu ponto de vista, como cientista político, nação, o Estado é o pacto entre as elites, a nação é a incorporação do povo. Então, essa ideia de nação tem que ter a ideia da democratização do poder e da riqueza como central, e não como um dos pontos junto com os demais. Essa é a ideia de nação. O nosso Estado Nacional Desenvolvimentista teve déficit de estatalidade, porque não chegou onde ele precisava chegar, e déficit de nacionalidade, porque não foi capaz de incluir uma parcela enorme da população brasileira na chamada comunidade nacional, que é a comunidade de direitos. Então, eu queria chamar a atenção para que um outro ponto importante também, só fazer uma correção, professor. A esquerda se preocupa, sim, com a reforma tributária. Eu estive representando os movimentos sociais no Congresso, em audiência pública, discutindo reforma tributária, tentando barrar a reforma tributária do Lula, que faria muito mal para a Seguridade Social, e representando a CNBB, representando o Rio dos Excluídos, o SEBS e várias outras entidades. O problema é que nós não temos força para levar isso adiante. E é preciso ter isso na agenda, mas não é porque a esquerda não esteja preocupada com isso, é que ela não teve forças para levar essa discussão adiante. E meu ponto central é dizer que a Constituição de 88, ela trouxe para a sociedade brasileira a maior inovação da Constituição, foi o capítulo da ordem social. Até aquele momento, na era getulista, havia direitos sociais apenas para os trabalhadores do mercado formal, que foram uma porcentagem ínfima dos trabalhadores, da classe trabalhadora brasileira. Então, a grande
novidade era ter o primado da justiça social, subordinando inclusive o uso da propriedade, como o uso social da propriedade. Então esse capítulo dava aí o princípio central dessa Constituição. É uma Constituição inclusiva e justa. Justa no sentido social. Então, ali se reuniram, né, a Seguridade Social, saúde, educação, previdência, mas a questão indígena, a questão dos idosos, a questão da criança, do meio ambiente, da cultura, tudo que diz respeito aos direitos sociais da cidadania. E é isso que está sendo destruído. Então, não dá para nós esperarmos construir um projeto econômico, com uma discussão séria no projeto econômico, enquanto o país está sendo destruído. É preciso atuar ao mesmo tempo, uma construção para adiante e uma resistência para agora. Porque quem está pagando a conta agora vão ser os trabalhadores. É acabar com os direitos trabalhistas da época do Getúlio, porque são muito antigos, né? Ao mesmo tempo acabar com a Previdência Social da forma como ela está. E aí os jovens jamais se aposentarão, porque estarão na flexibilização do mercado, né? Mantendo todas as desigualdades, que nós também queremos reforma. Mas nós queremos uma reforma para acabar com as injustiças e não preservar a injustiça e tirar direitos dos trabalhadores. Então, nenhum direito a menos é a bandeira que tem que nos unir. Não é só fora Temer, não é só direta já, não é só projeto econômico, é nenhum direito a menos, é a resistência agora. Eu queria registrar também a presença aqui do ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto. Obrigado aí pela presença. Está presente também o professor Marcos Dantas, da UFRJ. O engenheiro Pedro Celestino, presidente do Clube de Engenharia. Outro rápido aviso que eu gostaria de fazer é que no dia 17 de julho agora, a partir das 19 horas, aqui no Casa Grande também, nós de novo teremos uma exibição da peça Max Baixou em Mim, estrelada ali pelo nosso querido Hitman, que teve casa cheia aqui semana passada. Por favor, compareçam, que é uma bela encenação teatral. 17. Vou passar aqui a palavra agora do professor, por Dr. Paulo Gadelha, ex-presidente da Fiocruz. Por favor. Um rápido registro, porque ao mesmo tempo em que se mobiliza para a construção de uma agenda comum e uma agenda naquilo que é central, que é o processo da macroeconomia, o mote que é dado Brasil-nação, ele carrega um potencial. Ele carrega um potencial que é colar essas visões sobre a economia do que é essencial de pensar o futuro de uma população, de um país. E eu quero dizer a vocês, um registro muito rápido, que para a saúde, a relação entre nação e desenvolvimento foi sempre uma questão central nos momentos fortes onde se constituiu a relação entre saúde e cidadania, desde lá os primórdios com Oswaldo Cruz, quando toda a visão se tinha era que esse era um país do atraso, que esse era um país pelo atavismo racial, pelo atavismo geográfico, condenado ao fracasso. E foi quando esses pioneiros conseguiram fazer a ponte entre o que era saúde, ciência e tecnologia, como algo que representava e ressignificava a visão de nação, e que o problema estava não no povo, mas na ausência do Estado, na falta de saúde, na incapacidade de perceber os elementos centrais da nação, que nós fomos fortes. E em dois outros momentos se deu de uma maneira muito rica e muito forte. Durante todo o combate à ditadura militar, Sônia Fleury já se referiu, que significou o capítulo da Seguridade Social, o que significou o processo de constituição do Sistema Único de Saúde,
com a sua generosidade, com a sua capacidade de pensar reformas de Estado, com a sua capacidade de mobilização, foi fruto de uma emenda popular. E, mais recentemente, eu queria destacar o que o Ciro chamou a atenção. A saúde, o Complexo Industrial da Saúde, foi a nossa estratégia e a estratégia durante o governo Lula, o governo Dilma, para fazer o enlace entre papel do Estado, direitos humanos, direitos sociais, capacidade de articular a compra que o Estado tem para fazer um processo de base produtiva nacional, com desenvolvimento tecnológico, com incorporação de tecnologia, que associasse o incentivo a essa base produtiva, que, em última instância, que o garante o direito, de uma maneira a que o lado social e o lado da saúde fosse o polo indutor desse movimento. E a saúde, ela mobiliza 10% do PIB nacional. Portanto, se nós tivermos inteligência e tivermos a capacidade de fazer essas articulações, nós temos momentos virtuosos e capacidade de apontar para projetos nacionais e traduzir isso que estão de maneira brilhante. Bresser, Ciro e todos que me precederam colocaram para a economia, colocar para a visão da sociedade, para a visão do direito, para o cotidiano das pessoas. O que nós estamos vivendo é um desmonte geral, desmonte de direitos, desmonte de instituições. Falou-se do Rio de Janeiro, temos aí a UERJ. A tentativa de assacar a Fiocruz foi feita e que nós conseguimos resistir e impedir, mas mesmo assim, toda essa construção que eu estou me referindo, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ele está, Ciro, sob uma grande ameaça. É todo um processo de desnacionalizar, é todo um processo de privatização e mercantilização. Então, eu queria trazer aqui a fala da saúde, a fala da ciência e tecnologia e dizer que se coloca nesse momento, como em tantos outros, mas também a possibilidade de transformar a aridez, mas a lucidez com que o documento traz, para um movimento abrangente, um movimento que toque a emoção e a vida das pessoas. A nação carrega isso. Muito obrigado, professor Gadelha. Nós estamos já chegando ao final da nossa programação de hoje. Temos mais dois... Estrela! Sim, é um deles. Mas antes disso, eu tenho que dar os avisos, né? Por favor, sábado, dia 1º de julho, às 16 horas, lançamento do movimento Copa por Diretas e Direitos já. Praça em Angá, em Copacabana, a praça ali, vocês sabem, né? Em frente ao restaurante Marisqueiro, perto, na lateral da Rua Barata Ribeiro. Então, todos convidados, dia 1º de julho, 16 horas, por favor. Eu vou passar aqui a palavra aqui para o professor Estrela, por favor. Boa noite a todas e todas, né? Bom, eu tenho muito pouco a acrescentar. E acredito, sabe, governador Ciro Gomes, que quando pediram se era estrela, assim, eu sou botafoguense. É o seguinte, como disse, tem muito pouco a acrescentar. Agora, vou transmitir uma preocupação minha, né, até tendo como refletindo o que já foi feito e o que está sendo feito na companhia, na Petrobras. É o seguinte, nós temos esse projeto liderado pelo professor Beto Pereira, é ótimo, é excelente. Hein? Você esteve lá em São Paulo fazendo? Eu estive lá, eu participei disso, eu tive a honra de ser convidado para participar lá. Muito bem. E esse projeto tem, na sua essência, a união das lideranças
nacional desenvolvimentista da esquerda brasileira. Aí está aqui o governador Ciro Gomes, que representa isso. E é o seguinte, outro dia eu li, foi instalado no Congresso uma frente de defesa, não sei o quê, né, da soberania nacional. E no texto que eu recebi pela internet, né, porque hoje a internet, aqueles da minha geração, a internet é uma coisa absolutamente maravilhosa. Né? Ninguém sonhava que isso pudesse vir a acontecer. Muito bem, mas quando me mandaram, eu vi o texto introdutório, e não protestando essa coisa toda, para que não se deixe continuar mais ainda essa destruição da nação brasileira. Não é isso. Eu até respondi a alguns amigos. Não basta lutar contra a continuidade da nação brasileira. Nós temos que o próximo governo tem que assumir um compromisso com o povo brasileiro de desfazer tudo isso que foi feito. Ciro Gomes já disse isso. Ciro Gomes já disse isso. Outras lideranças também já disseram, mas o Ciro Gomes, que está aqui presente, já disse isso. Porque não é possível. Esse é um governo ilegítimo. Esses caras rasgaram a Constituição. Não tem legitimidade. Então nós temos que exigir, não só que não seja feita mais, a tragédia não continue, mas nós temos que exigir que isso tudo seja desfeito, seja anulado, seja revogado. Era isso só, porque essa é uma preocupação que eu tenho, porque são os nossos filhos e netos que vão, se isso não for desfeito, né? Eu repito, o espelho é o que foi feito com a Petrobras, está sendo desagregada, a maior empresa brasileira, desagregada, desestruturada, tirando, atentando contra a sustentabilidade a médio e longo prazo da empresa como gestora de uma cadeia produtiva no setor energético brasileiro, e enormemente estratégico. Então, temos que exigir isso. Então, essas eram as minhas palavras, agradeço aí pela oportunidade que me deu. Nós aqui agradecemos. Bom, vamos agora para o nosso último orador aqui, o ex-ministro Brizola Neto, aqui, que vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Boa noite. Cumprimentar a todos e a todas aqui, em nome do nosso timoneiro aí, o Ciro Gomes aí, que vem carregando aí o fardo do trabalhismo, pedir desculpas pelo atraso, Ciro, a gente estava hoje num lançamento lá de um livro que meu irmão está fazendo, que é uma compilação dos tijolaços de Leonel Brizola. E acho que nesse momento difícil da vida brasileira, lembrar os ensinamentos de Leonel Brizola é um tanto quanto... Cadê o livro? Ah, aqui, ó. Em primeira mão, aqui, ó. Lembrar Leonel Brizola no momento tão difícil da vida brasileira é mais do que importante, ele é necessário. E de tantos ensinamentos que a gente pôde trazer, a gente ficou lembrando muito ali desse evento que teve ali no Circo Voador, que o Brizola falava muito sobre o processo social. Né? O processo social que ele definia como esse rio caudaloso que conduz a todos nós. Né? E o processo social brasileiro, ele sempre nos mostrou uma coisa, que quando o povo brasileiro toma o seu destino nas mãos, né, quando o povo brasileiro é o senhor das suas decisões, ele sabe colocar o Brasil no bom caminho. Foi assim em 1982, quando Leonel Brizola voltou depois de 25 anos do exílio e na redemocratização conseguiu constituir um governo popular, né, e socialista aqui no Rio de Janeiro. Foi assim na eleição do presidente Vargas, foi assim também na eleição do presidente Lula. E que é isso que a gente está precisando nesse momento. Chamar mais uma vez o povo a resistir, o povo a opinar, o povo a tomar conta do seu destino, para a gente barrar essa agenda que a direita só consegue impor através do golpe. Porque essa é a realidade histórica brasileira. A direita só consegue chegar ao poder no Brasil através do golpe de Estado. Né? Seja através do golpe militar,
seja através do golpe midiático, que foram as eleições de Fernando Henrique, seja através desse golpe parlamentar judiciário, que hoje desmonta as instituições brasileiras e ataca os direitos e garantias fundamentais do povo brasileiro. Então era esse recado que a gente traz lá do lançamento dos tijolaços, da saudosa memória de Leonel Brizola. Eu tenho certeza que nesse momento difícil da vida brasileira tem muito a nos ensinar como um norte, como uma bússola para o povo brasileiro reencontrar o seu caminho. Muito obrigado e boa noite. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos e de todas, especialmente nessa mesa maravilhosa aqui hoje, que nos proporcionou um debate de alto nível aqui. Muito obrigado. Em nome do Instituto Casagrande, eu agradeço. Olha, outra coisa, quem quiser obter mais exemplares aqui do livro de debate do Casagrande estão aqui. Isso é justamente para isso, para produzir opinião progressista.